Olá, meus amados irmãos, a todos que vão assistir esse vídeo, né? É o segundo vídeo que nós estamos fazendo acerca da pregação do Evangelho da palavra na Bíblia. E o primeiro vídeo que eu fiz, que nós fizemos, foi acerca de arrependimento. E esse agora eu quero falar acerca da expiação. E eu quero colocar acerca desse assunto de três formas: o Velho Testamento e o Novo Testamento, nos nossos dias, no qual nós estamos vivendo. E nisso nós vamos dar início, a essa pregação, como sempre, fazendo uma oração. Vamos orar, e se você está, na realidade, dando crédito a isso, você feche seus olhos junto conosco, antes de a gente falar acerca da palavra, como uma reverência à palavra de Deus. Querido Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós estamos aqui neste local para gravar esse vídeo, para falar acerca da Tua palavra, do Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor. Toma esse indigno servo que está aqui, Pai, e usa a minha mente, usa o meu coração, usa tudo em mim, Senhor, meu espírito, para falar isso para esse povo que vai ouvir, Senhor, acerca da Tua palavra. Por isso eu te peço, meu Senhor, faz isso. Unge-nos aqui e unge também aqui os ouvintes, Senhor. Os irmãos que vão ouvir, os irmãos que vão, na realidade, ver a realidade do Evangelho. Eu te imploro isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós vamos ler a Escritura. Eu quero ler duas Escrituras, Uma está em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, e no versículo 7 até o 10. E o irmão Felipe, que está me ajudando nesse trabalho, vai ler a Escritura para nós. Capítulo 10, versículo 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens do futuro, e não a imagem exata das coisas, não pode, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. Versículo 7. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e abrações pelo pecado não quisestes, nem neles deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse: eis-me aqui, para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo, e nessa vontade dele temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez para sempre. Amém. Agora, veja bem, Paulo está falando dos sacrifícios, das ofertas, das expiações que foram feitas no Velho Testamento como uma sombra. Mas eu quero trazer para você desde Gênesis e mostrar que quem estabeleceu, quem trouxe essa expiação à terra foi o próprio Deus. E ele, na realidade, revelou no Velho Testamento como eles deveriam fazer essa expiação, esse sacrifício, Ele revelou a eles. E no Novo Testamento, nós vamos ver que o verdadeiro veio após aquele que era uma sombra, o negativo. Agora o positivo veio, para mostrar a realidade de Deus, como a própria Bíblia diz, como Paulo chega a dizer. Então eu quero mostrar de três maneiras, três formas, essa expiação no Velho Testamento e no Novo, e a expiação nos nossos dias, após Cristo morrer na cruz do Calvário. Então veja, eu quero começar assim, lá no Velho Testamento, em Gênesis, que é o princípio de tudo, o começo de todas as coisas, como disse, quem trouxe a expiação à terra pela primeira vez foi Cristo, foi Deus, na realidade Deus, quem trouxe isso. Nós vamos ver dessa maneira. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden,
e para lavrar a terra, ele colocou esse homem ali e deu a sua palavra a ele. Deu a sua lei a esse homem. E isso era condicional, em condição, né? Eu vou te dar essa palavra, essa lei, na realidade esse evangelho, que tu não podes comer da árvore da ciência do bem e do mal e do fruto de todas as árvores. Se está no jardim, tu pode comer, é comestível. Mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, tu não pode comer. Então, nós podemos ver que quando o homem recebeu isso, ele tinha que segurar isso com tudo que ele tinha. Ele não poderia transgredir a lei de Deus. Ele não poderia sair da palavra, né? E aconteceu que veio a queda, né? A serpente enganou Eva. Nós não vamos entrar no assunto da maneira que a serpente enganou Eva, o fruto, que na realidade é o que era, né? Que ele não deveria comer, da árvore da ciência do bem e do mal. Vamos deixar para outra ocasião. Mas veja bem, quando eles transgrediram a lei de Deus, quando eles saíram da presença de Deus, através da transgressão, do crime que eles cometeram, agora, toda lei tem que ter uma pena. E a pena para essa lei que Deus deu a Adão, que se ele comesse ele iria morrer, né? Isso tinha que acontecer. Isso tinha que vir à cena. Essa morte tinha que vir. Porque a lei de Deus dizia que se ele comesse, ele iria morrer. Então, veja o que aconteceu. Quando eles foram destituídos da presença de Deus, e toda a humanidade separada de Deus pelo pecado que eles cometeram, pela transgressão que eles cometeram, Deus trouxe pela primeira vez, ele trouxe à terra pela primeira vez a expiação. E o que é a expiação? Como nós ouvimos o irmão falar, a expiação traz uma limpeza, né? Tira as impurezas, tudo aquilo que é sujo. Por exemplo, o pecado. Limpa o pecador do pecado, né? Da pena que na realidade ele tinha que pagar. Então, o que Deus fez? Quando ele trouxe pela primeira vez a expiação na terra, a Bíblia diz que Adão, por si mesmo, não poderia se redimir. Ele procurou uma redenção, mas não achou. Mas sabe o que ele fez? Como é a tendência de todos os homens, ele cozeu folha de figos, né? E fez uma cobertura para ele e para sua esposa, para que assim, se Deus viesse a procurá-los, para conversar com eles acerca por que eles transgrediram a sua lei, e eles estavam ali cobertos, porque quando eles pecaram, eles viram que eles estavam nus, né? Eles viram que eles estavam nus, e conheceram o bem e o mal, como a Bíblia diz. Então Deus tinha que cumprir a sua palavra. Ele tinha que cumprir. E a pena era a morte. Mas sabe o que aconteceu? Quando Deus introduziu na terra pela primeira vez a expiação, a Bíblia diz que ele matou um cordeiro e não aceitou aquilo que Adão fez, uma cobertura de folhas de figo para entrar na presença de Deus, para que assim Deus não pudesse olhar eles e ver que eles estavam cobertos pela ideia de Adão e assim sucessivamente. Deus não aceitou aquilo. Deus não aceitou. E Deus então introduziu pela primeira vez a expiação na terra com morte de animal. Pegou um cordeiro, matou o cordeiro, pegou as vestes, pegou as peles do cordeiro e fez vestes para Adão e Eva se cobrirem e entrarem na presença de Deus. Agora veja, pela primeira vez, Deus introduzindo na terra a expiação, para fazer uma limpeza e trazer assim o pecador na sua presença, para que ele pudesse falar, conversar com Deus, porque Deus é santo. E assim mostra que Deus, ele na realidade, até antes da fundação do mundo, sempre viu assim, o derramamento de sangue para expiação de pecado, para uma limpeza do pecador, para entrar em sua presença. Então, foi um justo pelo injusto. Um animal
justo, limpo, inocente. E Deus pegou, tirou sua vida e fez de sua pele vestes para Adão e Eva. E assim foi introduzido pela primeira vez a expiação na terra por Deus. Por Deus. Agora, veja, isso era um tipo, como Paulo disse, era uma sombra dos bens futuros, daquilo que viria através da expiação perfeita, que também seria introduzido na terra por Deus. Isso nós vamos ver em Apocalipse capítulo 13, eu quero colocar isso logo aqui para a gente entender. Apocalipse capítulo 13, né? O irmão vai ler, o irmão Felipe, para nós entendermos a expiação do Jardim do Éden e a expiação do Calvário, né? A expiação da lei que Deus deu para o povo de Israel, nós vamos entrar nisso, e a expiação do Calvário, né? O irmão vai ler isso aí, vamos meditar um pouco acerca dessa escritura. Veja bem. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora entenda, quando o homem pecou pela primeira vez ali no Jardim do Éden, e Deus trouxe, na realidade, a expiação para pagar a pena que Adão e Eva deveriam pagar por transgredir a lei de Deus. Então Deus trouxe, e isso é através de morte de animal. Um animal morrendo pela culpa do transgressor, pela culpa daquele que transgrediu a palavra de Deus. Então nós podemos ver no Velho Testamento isso acontecer. Essa expiação da morte do animal, que perduraria por um período de tempo sobre o pecador arrependido, não uma coisa que pudesse ser para sempre, mas por um período de tempo, porque ali era uma sombra. Então Deus veio e introduziu isso e deu para o povo de Israel, nós vamos ver isso aí, deu para o povo de Israel, para que eles pudessem fazer isso, enquanto o perfeito, né, ainda não pudesse ser introduzido na terra. Então veja, depois de Adão, nós vemos também que Abel, ele foi revelado da expiação. Ele foi revelado de como ele poderia entrar na presença de Deus e sacrificar, derramar o sangue ali, para que assim ele pudesse entrar na presença de Deus como um inocente. Isso por um período de tempo. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, Paulo falou que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim a Deus, e Deus se agradará daquilo. Agora entenda isso. Agora, primeiramente no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus veio, matou o cordeiro, né? Tirou a pele e vestiu Adão e Eva para que assim, como uma expiação, eles pudessem entrar na presença de Deus. Mas agora aqui com Abel, Deus não veio para matar o cordeiro e tirar a pele para vestir Abel. Deus revelou a Abel como ele deveria fazer, como ele deveria cultuar a Deus. E isso como uma sombra. Abel, ele era um criador de ovelhas, ele era um pastor. Então, ele pegou uma de suas ovelhas, macho, né, sem mácula, e trouxe para sacrificar a Deus. Quando ele trouxe e matou aquele cordeiro, e derramou, espargiu o sangue do cordeiro sobre o altar, e Deus se agradou daquilo, porque era a vontade de Deus. Deus revelou a Abel como ele deveria fazer, a maneira que ele fez no Jardim do Éden. Veja, lá era Deus, aqui é Deus revelando a Abel. E assim, todo o Velho Testamento, depois que Abel, o próprio Abel, o homem, ofereceu um sacrifício da vida animal, o justo pelo injusto, e Deus aceitou isso. Então, no Velho Testamento, nós sempre vamos ver as pessoas, quando pecavam, quando transgrediam a lei de Deus, elas vinham, matavam o animal, espargiam sangue, e aquele sangue
Era a expiação entre eles e Deus. Nós vamos ver Jó. Jó, ele viveu no período ali depois do dilúvio até Abraão. Foi esse inteirinho que Jó viveu, né? Então, Jó, ele também foi revelado. Jó não tinha uma Bíblia, Abel não tinha uma Bíblia, para que eles pudessem ler e ver da maneira que Deus queria que eles fizessem aquela expiação, aquele sacrifício, aquele culto para entrar na presença de Deus. Eles não tinham uma Bíblia. Abel não tinha uma Bíblia. Jó não tinha uma Bíblia. No Novo Testamento, lá em Gênesis, no Velho Testamento, era Deus. Deus trouxe, introduziu isso na terra. Mas já depois que ele fez isso a Adão e Eva, ele agora revelou a Abel como ele deveria fazer. Então, isso veio até Jó, chegou até Jó. E Jó sacrificava, ele fazia essa expiação por ele, pelos seus filhos, né? E por todos aqueles no qual ele intercedia através daquela expiação, daquele sangue derramado. E Deus aceitava. Deus aceitava isso. Vejam bem, isso era uma sombra, mas todo o tempo Deus introduzindo. Ele mesmo veio e fez o sacrifício por Adão e Eva. Ele veio agora no coração de Abel, na mente de Abel, e revelou como ele deveria fazer. E assim veio no decorrer do Velho Testamento, até Jó e do Jó. E depois de Jó, levantou Abraão. Agora você entenda que lá, quando ele deu o primeiro pacto a Adão, era com condição. E isso veio até Jó. Depois que ele levantou Abraão, ele disse para Abraão: Abraão, agora tu não vais fazer nada, eu vou fazer. Presta bem atenção. Tudo isso tipificando a Cristo, como uma sombra. Não, Abraão, tu não vai fazer nada, agora eu vou fazer. E não tinha por quem ele jurasse, ele jurou por si mesmo. Para mostrar para Abraão, na realidade, a sua soberania. Então veja, meu irmão. Então mandou Abraão pegar um bezerro, pegar 2 rolinhas, né, pássaros, e ali cortar o bezerro no meio, e aquela luz, aquela grande luz, coluna de fogo passou entre as duas partes, e ali Deus estava fazendo um pacto com Abraão. Agora vejam bem, depois daquilo, Abraão sacrificava. Abraão sabia levantar um altar e matar um animal e aspergir o sangue e sacrificar a Deus, como sacrifício e como uma expiação por ele, pela sua esposa e por todos ali. Eles foram revelados disso. E depois de Abraão, veio os patriarcas, e agora depois dos patriarcas, quando eles foram levados até o Egito, e ali no Egito foram cativos, né? José morreu, e o outro faraó não conhecendo a José, né? Teve o povo hebreu, o povo judeu como escravos, né? E Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. E na saída do povo de Israel, do Egito, até a terra prometida, nós podemos ver que a saída deles foi também debaixo do sangue de cordeiro. Uma expiação foi feita ali. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, reúne a congregação e diz para a congregação para cada família matar um cordeiro e aspergir o sangue no umbral da porta, para que assim ali esse sangue fosse como um sinal que quando o anjo da morte passasse, não entraria naquela casa para matar o primogênito, como assim foi dito. Entendeu? Agora, aquilo foi uma expiação. Eles saíram debaixo de um pacto. Mas quando chegou lá no Monte Sinai, Deus deu a lei para o povo de Israel. E veio a lei da expiação, que nós vamos ver agora em Levítico. O irmão vai ler. Levíticos 9, versículo 7. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, fazer a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. Fazer a expiação por ti e pelo povo. Depois fazer a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Como ordenou o Senhor, a lei do sacrifício. Sacerdote matava o cordeiro, pegava o sangue, entrava no Santo dos Santos, oferecendo aquilo por ele e pelo povo, isso anualmente.
e todo o povo, todo aquele que transgredisse, que pecasse, que cometesse um crime contra a lei de Deus, pagaria o preço, que era a morte. Ali era a lei. Todo aquele que transgredisse morria. Como nós podemos ver que quando uma mulher era pega em ato de adultério, ela era apedrejada, né? E isso assim ia a lei. Agora, a lei da expiação era essa, que o sacerdote matava o cordeiro, tomava o sangue em seus dedos, entrava no Santo dos Santos, oferecendo ali por ele e pelo povo. Agora veja, isso aí tudo era uma sombra. Era a sombra daquele que viria, daquele perfeito, daquele cordeiro que morreu na mente de Deus antes da fundação do mundo. Você tem que entender isso. Antes dele colocar a expiação na terra, introduzir na terra, ele já conhecia. O plano dele era esse. Então, quando ele levantou o povo de Israel e deu a lei de expiação, era uma sombra aquilo. Como nós podemos ver, tudo isso era uma sombra das coisas do bem futuro. Agora, nós vamos entrar no Novo Testamento. Quando foi anunciado o Cordeiro de Deus, que viria, 600 anos depois que Isaías falou isso, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e tudo que nós conhecemos acerca disso, nós vamos ver que no Novo Testamento veio Cristo. Esse Cristo, esse Jesus, ele foi aquele cordeiro que morreu na mente de Deus antes da fundação do mundo. Entenda isso. Ele foi aquele cordeiro, aquela expiação, porque como uma sombra, a morte de animal e o sangue aspergido sobre o altar, como uma oferta a Deus, Deus aceitava por um período de tempo. Mas a vida daquele animal não poderia vir sobre a vida do ser humano, porque a vida do animal é diferente, até o sangue é diferente. Mas Deus aceitava aquilo como uma sombra. Mas quando veio agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu, como fala em Apocalipse 13, lá na mente de Deus, antes da fundação do mundo, ali era uma expiação perfeita, era uma sobração. Jesus Cristo deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele padeceu, ele sofreu, ele foi criticado, ele foi maltratado. O Cordeiro de Deus agora ali, aquele que Deus viu antes da fundação do mundo, estava agora ali, morrendo, sendo maltratado pelos seus inimigos, pelos seus algozes. Entenda isso. Mas aquela era a expiação perfeita. Aquela era a expiação que Deus agora estava introduzindo na terra, o que ele viu antes da fundação do mundo. O plano de Deus era esse. E quando Jesus Cristo veio, e ali podemos ver que ele foi cravado na cruz, pregaram suas mãos e seus pés, colocaram uma coroa de 71 espinhos em sua fronte, uma lança perfurou a sua quinta costela e tocou no seu coração. E quando isso aconteceu, quando essa expiação perfeita aconteceu, quando ele disse: Pai, está consumado, e ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação, estava tudo completo. Ali ele estava mostrando agora que o adorador que viria a aceitar essa expiação, a aceitar esse sacrifício, ele era limpo pelo sangue daquele justo Cordeiro de Deus. Ele era limpo pelo sangue puro, o sangue de Deus, como diz a Bíblia. Pedro chegou a dizer isso em Atos: Bispo, apacentai as ovelhas de Deus, pelas quais ele resgatou com seu próprio sangue. Ali era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o adorador vem e aceita aquele sacrifício, e aquele sangue vem sobre o adorador, mas não pode ficar só assim. A vida naquele sangue tem que estar dentro do coração do adorador, e a limpeza é completa. Agora ele muda de vida. Agora ele recebe não só o sangue para perdoar os pecados, mas também a vida daquele sacrifício para fazê-lo não ter mais desejo de pecar, como disse João em uma de suas cartas. Amigo, quando isso aconteceu há 2000 anos atrás,
Isso foi feito para a limpeza do impuro, para a limpeza do transgressor da lei de Deus. Isso foi feito por todos nós. Entenda isso. E agora, como disse, eu iria falar do Velho Testamento. A introdução, a primeira introdução do sacrifício na terra, da expiação. No Velho Testamento, no Novo Testamento, veio a expiação perfeita. E agora nós estamos há 2000 anos depois da expiação. Eu quero que você entenda, eu estou terminando esse vídeo, eu quero que você entenda isso. Que Deus não aceitava nenhum adorador. Por mais que ele tivesse revelado àqueles homens que eles deveriam entrar em sua presença através do derramamento de sangue, como Adão, que trouxe folhas de figo e Deus não aceitou, mas ele trouxe a coisa real. Como Abel, que foi revelado e trouxe o Cordeiro de Deus, fazendo assim a vontade perfeita de Deus. Como ele introduziu o Gênesis, que é o princípio. Falamos de Jó, que sacrificava pelos seus filhos. Jó foi revelado. Falamos de Abraão, que também cumpria fazendo essa expiação da maneira que Deus revelava. Agora nós estamos, e veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e nós estamos agora 2000 anos após aquela expiação. E entenda, Deus não aceitava mais nada, como não aceitou Adão de folha de figueira, ele não aceitava mais nada que pudesse ficar entre a expiação e o pecador, entre aquele cordeiro morto, aquele animal morto, o sangue derramado por aquele que viesse fazer o sacrifício. Ele não aceitava nada que ficasse entre a pessoa, o pecador e a expiação, por mais que fosse de sangue de animal. E agora, depois que Cristo morreu, há 2000 anos, isso já aconteceu. O que nós podemos falar acerca da expiação hoje? Como nós podemos mostrar essa expiação hoje? Será que Deus aceita algo que venha como uma introdução entre o pecador e o sacrifício, Cristo? Entre o impuro e a expiação que limpa? Deus não aceita, meu. Ele não aceita isso. Ele quer ver o coração do pecador arrependido com sinceridade, para que assim a expiação possa fazer efeito na vida dele e limpar aquele desejo mau que ele tem, aquela natureza impura. É para isso que veio a expiação perfeita, para limpar o pecador, para tirar o desejo do pecado e aquela vida daquele cordeiro entrar dentro do adorador arrependido, meu irmão. Deus não aceita mais nada além disso. E como então queremos introduzir teologia? Como então queremos introduzir ideias humanas, intelectualidade humana e trazer um evangelho para que assim possa mostrar que Deus não se importa se você colocar algo entre você e ele, entre você e aquela morte do cordeiro. Assim ele se importa. E temos muitas coisas hoje que é colocadas como sacrifícios e indulgências através de um evangelho que está sendo pregado, dizendo para as pessoas que para aceitarem alguma bênção daquela expiação, para aceitarem alguma bênção daquilo que Cristo fez, o perfeito, aquele cordeiro que morreu na mente de Cristo desde antes da fundação do mundo, agora ele iria aceitar você fazer qualquer tipo de sacrifício, você pegar o seu dinheiro e levar para receber alguma bênção da morte que ele fez por nós na cruz do Calvário. Não, meu irmão, ele não aceita. Oh, ministro, pregue o evangelho, pregue a cruz do Calvário para que o povo possa ver e ter fé dentro do seu coração depois de uma limpeza através do sangue de Cristo e o Espírito de Cristo dentro daquele coração, comover aquele coração, e ele possa vir agora em novidade de vida diante de Deus e diante dos homens, para que assim ele saiba que o justo viverá na fé, que ele possa saber, indo naquela morte de Cristo, que as bênçãos que ele deu, as bênçãos redentoras que foram dadas, ele está arrependido, cheio do Espírito Santo de graça, é de graça.
graça. A salvação é de graça. Foi através daquela morte do verdadeiro expiação da cruz do Calvário. É o perfeito vindo agora. Oh, meu irmão, veja isso. Deus não aceita folha de figo. Deus não aceita mais nada. O que Ele quer é que você venha com o coração puro diante dEle. E se arrependa. E confesse os seus pecados. De lá do dentro do seu coração. E dizer para Ele: Senhor, eu venho aqui. Me ajuda. Eu quero essa redenção. Eu não quero mais fazer nada além disso. Só crer na expiação da cruz do Calvário. E você vai ver, meu irmão, que Jesus Cristo cumpre a sua promessa. Ele cumpre sim. Como a Bíblia diz: se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedireis tudo, generalizou, e vos será feito. Aonde é que está? Aonde é que está, meu irmão? Que podemos colocar, introduzir qualquer coisa além disso. Introduzir entre nós, pecadores, arrependidos, redimidos, cheios do Espírito Santo e a expiação que Cristo fez. Todas as bênçãos redentoras de graça. É de graça. Basta você ter fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e aceitar aquilo. E ir diante de Deus: Senhor, me ajuda nessa caminhada. Eu te aceito, mas me ajuda. Eu creio que tu vai suprir as minhas necessidades. Ele prometeu, meu irmão. Ele prometeu. As bênçãos redentoras é tua, é de graça. Não pague por isso. Não faça nenhum sacrifício por isso. Basta você crer. Isso é o Evangelho. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. E que você possa ver isso. A sombra, mas o tipo positivo, Cristo. E agora, essa perfeição da cruz, da morte de Cristo, o perfeito sangue, o perfeito sacrifício, limpa. Mas também a eficácia daquilo que é a vida do Cordeiro entra dentro do adorador arrependido. É isso que Deus quer ver. Entenda isso, creia nisso. É o que eu, na realidade, imploro a você nessa hora. Aceite Cristo dentro do teu coração, mas deixa Ele ter a preeminência na tua vida, o primeiro lugar. E você vai ser um verdadeiro adorador, que vai adorar a Cristo em espírito e em verdade. Em espírito, o espírito do sacrifício. Em verdade, a palavra de Cristo é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então creia nisso. Não creia no teu Evangelho, além do que a Bíblia mostra. Saiba disso. Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu creio que você entendeu isso. Com as minhas palavras, meia fora de lugar. Mas eu creio que você entendeu. Eu creio que você vai dar crédito nisso. Deus não quer que você faça sacrifício. Vá à igreja, ouça a palavra. Mas quando chegar nessa hora de você pegar algo que é introduzido, que é colocado, que você tem que pagar para receber algo de Deus, não faça isso. Rejeite isso. Escolha o que é bom, mas isso não é bom. Isso está fora da palavra. Deixa eu colocar só uma coisa aqui para a gente entender. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, há 14 anos que ela tinha fluxo de sangue, e ela tinha gasto o seu dinheiro com todos aqueles médicos que havia, e nenhum deles deu jeito. Mas quando ela soube que Jesus Cristo ia passar aí, veja, a expiação ainda não tinha sido feita, foi antes de Cristo morrer. Ele ainda estava vivo, mas a expiação tinha uma eficácia tão grande. Que coisa tremenda. Então, veja, se ela teve uma eficácia tão grande antes de acontecer na cruz do Calvário, imagine agora, depois de 2000 anos. Aquela mulher chegou com uma fé tão grande em seu coração. Ela não precisou de fazer campanhas. Ela não precisou de fazer isso, de fazer aquilo. Bastou ela ter fé. Ao ponto de ela dizer: se eu tocar tão somente na orla do seu vestido, eu receberei o que eu preciso. E foi isso que ela fez. E quando ela tocou na orla de Jesus Cristo, Jesus disse:
alguém me tocou. Pedro, Tiago, os apóstolos estavam ali e disseram, mas Senhor, tem uma multidão te rodeando. Todos estão te tocando, Senhor. Mas ele disse, foi um toque de fé. Um toque de fé. E ela já de pé, curada, disse, foi eu. Sabe o que ele disse para ela? Em todas as circunstâncias que Jesus curou, que Jesus levantou coxa, que Jesus fez aleijado andar, cego ver, ele nunca cobrou. Ele disse para essa mulher, vai, a tua fé te curou. É nessa hora, meu irmão, que eu quero que você entenda. É a tua fé em Cristo, é a tua fé naquele sacrifício que faz as promessas de Cristo entrarem em cena e as bênçãos redentoras virem sobre você para suprir tua necessidade. Creia nisso. Então nós vamos orar e vamos agradecer a Deus a esse Evangelho, a essa palavra. Eu sei, eu nunca estudei em seminário, eu nunca me sentei numa mesa de seminário para aprender. O meu seminário chama-se joelhologia. Eu oro, eu jejuo, eu clamo a Deus pedindo por misericórdia. E eu creio que nessa hora, Ele não só vai ter misericórdia de mim, eu preguei um evangelho meio desaguçado, né, com minhas palavras. Não o evangelho que seja desaguçado, mas minhas palavras que seja desaguçado, mas o evangelho é perfeito. O evangelho é a palavra de Deus. Então, vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que faça você ver isso, que faça você crer dessa maneira, como diz a Escritura. Não é preciso você fazer nada mais, é somente crer. É a Bíblia que diz, somente crer e verás a glória de Deus. Meu Pai eterno, Deus, oh Deus, me ajuda. Me ajuda também esse povo que vai me ouvir, Senhor. Tem misericórdia no nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão me ouvindo. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha sobre elas. E a vida do sangue venha entrar no coração delas como uma expiação perfeita, Senhor. Eu imploro agora, meu Pai. O Senhor mesmo disse que os sinais seguirão aqueles que creem. Se tiver alguém, Pai, com alguma necessidade, alguma circunstância que esteja passando, eu estou orando por essa pessoa que me ouviu, que foi até o fim desse vídeo, dessa pregação, e está agora, Senhor, com seu coração voltado a Ti. Eu peço diante do Teu trono de misericórdia, que entre em cena por essa pessoa, seja o que for que ela precise. Se ela estiver doente, que ela seja curada agora, no nome de Jesus Cristo. Se ela estiver com alguma situação financeira, com dívidas, e não tem dinheiro para pagar isso, Senhor, supra a necessidade dessa pessoa. Pai, seja o que for, que esteja no leito do hospital e esteja ouvindo esse vídeo, Senhor, levanta essa pessoa do teu leito, desse leito, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é a tua palavra que diz, Senhor. Faz isso, meu Deus, cura os enfermos, liberte os aflitos, Senhor, faz isso, meu Pai. Eu imploro pelas pessoas, meu Deus. Assim como Tu me deu de graça, Senhor, eu devolvo isso de graça para os meus irmãos, orando por eles e clamando por eles nessa hora, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém.